Pai do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja com todos vós para todos sempre. Amém. Quero citar uma pequena palavra da exortação do amado Paulo. Paulo em Colossenses 4, no seu verso 15 diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Nifa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atente para o ministério em que foi chamado, ou seja, que recebeste no Senhor, para que cumpra. Saudação de meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. O amado Paulo está a saudar as igrejas em Colossenses 4, no seu verso 15, diz que ele está a saudar as igrejas. Então, ele saudando as igrejas, ele lembrou-se, deixou ficar uma pequena carta para o amado Arquipo. Ele disse no verso 17, Colossenses 4, no seu verso 17, diz que: e dizer a Arquipo: atente para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. O amado Paulo, nas saudações dele, ele lembrou-se do amado Arquipo. Arquipo foi um amado que o apóstolo Paulo conheceu a ele. Então, o amado Paulo, ele entendeu que Arquipo já estava a desviar do caminho. Que foi colocado, ou seja, ele foi colocado para que possa cumprir com a palavra de Deus, ou seja, com aquilo que ele foi chamado, ou seja, a vocação dele. Então o amado Arquipo já estava a se encontrar num momento de fraqueza, num momento em que ele já queria desistir. Então o amado Paulo deixa uma exortação, diz que dizer a Arquipo que atente para o ministério que foi chamado com o Senhor, para que possa cumprir, para que ele não possa desistir. Arquipo já queria desistir da palavra, já queria desistir de seguir a Deus, já queria desistir de buscar a Deus. Mas o amado Paulo disse dizer a Arquipo que atente para o ministério em que foi chamado com o Senhor, para que possa cumprir. Então, essa saudação, ou seja, essa grande informação que o amado Paulo deixou ficar nesta carta, foi uma grande fortificação que quando o amado Arquipo, se calhar quando o Arquipo recebeu esta carta, ele sentiu-se motivado. Eu não sei como é que você se encontra neste momento. Se calhar você também já está a pensar em desistir como o Arquipo. Arquipo estava a pensar em desistir, mas o amado Paulo disse dizer a Arquipo que atente para o ministério em que foi chamado com o Senhor, para que possa cumprir. Existem pessoas que conhecem a Deus, mas de vez em quando, caminhando na palavra de Deus, chega um certo momento, um certo tempo em que a pessoa pensa em desistir, já não quer mais ir à igreja, já não quer mais saber de orar, já não quer mais saber de falar de Deus. Começa-se a desviar aos poucos. O amado Arquipo já estava-se a desviar aos poucos, mas o amado Paulo, quando entendeu que alguma coisa não está bem com o amado Arquipo, ele deixou ficar uma pequena carta que falem para Arquipo, para que possa cumprir com aquilo que ele foi chamado, ou seja, para aquilo que ele foi colocado. Então, amado, existem vocações que as pessoas perdem as suas vocações por causa de desistir. Nunca podes desistir de Deus por qualquer coisa. Não permite que as coisas deste mundo te façam você desistir de Deus. O amado Arquipo já estava a desistir, já queria ficar já um homem folgado. O amado Paulo disse que dizer a Arquipo que atente para o ministério em que foi chamado com o Senhor, para que possa cumprir. Se calhar você se encontra mole no espírito, se calhar você já não ora mais,
Se calhar você já não fala mais de Deus. Se calhar você já não é aquela pessoa que pensa nas coisas do alto. Se calhar você já não é aquela pessoa que antes, quando servia a Deus, amava a todos. Se calhar você já não é aquela pessoa que vai à igreja. Se calhar você não é aquela pessoa que se atente na palavra de Deus, já está a desistir. Se calhar você já é uma pessoa que já está a entrar numa outra vida. A palavra de Deus diz que dizer Arquipo, assim como o amado Paulo disse, dizer Arquipo, também estou a falar para você. Não pode desistir. Continue. Não pode desistir aquela sua vocação, não pode deixar para trás. O amado Arquipo estava a deixar para trás, mas o amado Paulo deixou ficar e disse que nada, falai para Arquipo que não possa desistir. Eu também estou a falar para você, não possa desistir. Deus é contigo. Deus é o teu ajudador. Deus é o teu escudo. Deus é a tua capa. Não pode desistir por coisas deste mundo. Nada neste mundo não pode fazer você desistir daquele que criou o mundo. Nada neste mundo não pode fazer você desistir das coisas de Deus. Continue a orar como você orava antes. Continue a falar de Deus como você falava antes. Continue a buscar a Deus como você buscava a Deus antes. Não pode desistir de Deus por causa de casamento. Não pode desistir de Deus por causa de emprego. Não pode desistir de Deus por causa da formação. Não pode desistir de Deus por causa da faculdade. Não pode desistir de Deus por causa das coisas deste mundo. Não pode desistir de Deus por causa de trabalhos forçados. Não desista de Deus, não diga que não tenho tempo para Deus. Amado Paulo disse que dizer Arquipo, atente para o ministério em que foi chamado com o Senhor, para que possa cumprir. Se calhar você já está muito mole, está a pensar em desistir, meu amado, não desista. Peça ao Senhor para segurar a sua mão e te guiar para caminhos retos. Peça ao Senhor para que possa abrir, dar-te força nos teus joelhos, para que você se coloque de joelhos para Ele e lhe adorar. O amado Arquipo se encontrava em situações tão delicadas, mas o amado Paulo disse que nada. Fala lá, Arquipo, também se lembrar das minhas prisões. Fui preso por causa da palavra de Deus. Fui batido por causa da palavra de Deus. Fui injuriado por causa da palavra de Deus, mas mesmo assim não desisti até hoje. Mas amado Arquipo, também não pode desistir, cumprir com aquilo que o Senhor te propôs. Amado, ele disse que nada, fala para Arquipo. Eu não sei qual é o problema que você está a enfrentar hoje. Meu amado, se você era crente, volta a ser crente. Se você era filho de Deus, volta a ser filho de Deus. Se você era aquele que falava de Deus, volte a falar de Deus. Se você era aquele que acreditava em Deus, volte a acreditar em Deus. Não pode desistir de Deus por coisas banais deste mundo. Não pode desistir de Deus por causa da vontade da carne. Não pode desistir de Deus por causa da fornicação, adultério e prostituição. Não pode desistir de Deus por causa de bebida. Não pode desistir de Deus por causa das coisas deste mundo. Nada neste mundo nos dará recompensa naquela vida, nova vida, vida de glória. Amado Paulo disse dizer Arquipo, eu também estou a dizer você que me assiste, levanta-te e busca a Deus e começa a servir a Deus como você servia antes. Começa a ganhar aquelas atitudes que você teve antes quando servia a Deus. Começa a falar de Deus sempre, como você falava sempre. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? O que adianta o homem ganhar tudo que o mundo contém e perder a sua própria alma? A palavra de Deus disse que dizer Arquipo, atente para o ministério que recebeste no Senhor, para que possa cumprir. A palavra de Deus diz que dizer Arquipo, atente para o ministério em que foi chamado com o Senhor, para que possa cumprir.
O amado Arquipo já estava a desistir de Deus. O amado Arquipo se calhar já não honrava como honrava antes. O amado Arquipo já não estava a querer ir mais no ministério pregar, falar de Deus. O amado Arquipo já estava a parar de lhe servir. Mas recebeu uma exortação da parte do amado Paulo. Até o amado Paulo deixou ficar. Disse: saudação de meu punho. De Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, graça seja convosco, amém. Por que você quer desistir de Deus? Ok, o que você tem maior? Qual é a ocupação maior que você não serve ao maior, nosso Deus? Qual é essa ocupação que te faz você até não servir a Deus? Qual é esta ocupação até você não se lembrar de Deus? Qual é esta ocupação? Nada neste mundo não pode nos fazer perder tempo de buscar a Deus. Assim como Paulo falou para o amado Arquipo, que atente para o ministério que foi chamado para o Senhor. Meu amado, lembra-se da sua vida quando você era aquele que buscava a Deus. Lembra-se da sua vida quando você era aquele que falava de Deus. Como é que você vivia? Uma vida de paz, harmonia. Agora por que está entrando nessa vida de corrupção? Amado, viva pensando no Rei. Levanta-te e começa a buscar a Deus. Começa a servir a Deus como dantes. Começa a falar de Deus como dantes. Seja aquela pessoa, receba o Senhor Jesus Cristo novamente. Peça a Ele para apagar o teu nome do livro da morte e colocar o teu nome no livro da vida. Não desista de Deus. Sirva a Deus. Busca a Deus. Clama a Ele e Ele vai te responder. Se nós hoje falamos de Deus, não é porque somos muito fortes, não. É por causa da graça que alcançamos da parte de Deus. Se falamos de Deus, é por causa de Deus que é o nosso escudo. Se falamos de Deus, é porque Deus é que nos esforça, é Deus é que nos fortifica. E você quer desistir de Deus por quê? Fala-me lá. Não há necessidade de desistir de Deus. Arquipo já estava a desistir de Deus. Arquipo já não queria mais falar de Deus. Mas o amado Paulo disse que nada. Fala ao Arquipo para tentar para o ministério que foi chamado com o Senhor. Para que possa cumprir em nome do Senhor Jesus. Você também tem que se levantar. Tem que entender que nada. Deus é o teu Senhor. Não desista de Deus em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.